Amém? A graça e a paz dos Senhor a todos que vão nessa noite, nessa live, hoje, segunda-feira, 26 de agosto, mês está terminando e tenho certeza que esse restinho de mês vai ser uma bênção na sua vida. Falta ainda uma semana. E estou falando aqui diretamente da cidade de Goiânia, Goiás. Para quem não conhece, Goiânia é a terra da fumaça. Fumaça cobriu a cidade de Goiânia, cobriu bastante. A gente não dava nem para, focando de longe, você não via nem as copas dos prédios. Queimada ao redor. O estado de Goiás foi tomado por fumaça, não somente em Goiânia, mas aí começou lá na capital nacional, Brasília, e veio fumaceando tudo. Anápolis, cidade pequena para trás, aí fumaceou Goiânia, foi para Rio Verde, Goiás, e por aí afora. Tapou bastante, deu muito problema. Hoje, amanhã, faz uns terceiro dia já. Mas creio que Deus está resolvendo, né? Então nós hoje vamos passar essa live. Nós vamos estar falando hoje sobre unção. Unção que sem ela o ministrante não consegue ministrar. Não é isso? Então, nós temos que buscar a glória de Deus, a unção de Deus. Nós vamos estar falando isso hoje. Creio que você vai entender um pouco mais sobre isso. Amém? Então, quero mandar um abraço a todos, meus amigos aí faz parte do Ministério Toca e Revela, escola, e dizem que São Paulo, onde eu tenho mais aluno, diz que o frio está rachando, bastante frio e um pouco de chuva. Aqui está fazendo um pouquinho estava com um pouco frio, mas agora já melhorou. Agora, isso para o João Teixeira, seja bem-vindo. O João mora num lugar que eu acho que não tem frio, tem, João? Tá frio aí, João? Rapaz, Abimael, Abimael, aí tá frio aí em Vicentinópolis? Tá frio aí ou não? Aqui em Goiânia acabou o frio, tá acabando essa noite. Amanhã, creio que não tem mais nada. Já vai fazer calor. E aí, João, como é que tá aí? Ô, João, tá frio aí ou tá quente aí na sua cidade, aí no Pará? Acho que é, né? No Pará. Aí na sua cidade tá quente, então. Rapaz, você quer ver frio é indo aí pro lado da região sul, São Paulo. Ah, tá frio aí. Até o Abimael tá falando que tá frio. Aqui perto de Goiânia, na cidade chama Vicentinópolis, 180 quilômetros da capital. Aqui já melhorou bastante, eu acho que o João mora. Ah, não, é o pastor João, Rondônia. Aí tá é calor, né? Né, pastor João? Calor? É, mas aqui não, rapaz. Agora, eu creio que amanhã já não tem mais frio. Bom, enquanto tá chegando os amigos aí, o pastor Ed Carlos vai participar. Se o pastor Ed Carlos não for participar, prepara aí, Abimael. Eu vou te chamar, hein? Se ele não entrar, você vai entrar comigo, tá ok? Vamos lá, então. O quanto é doído e a pessoa que já gosta de fazer, né? A obra de Deus, tem unção e perder ela, né? O caso do Abimael perdeu, mas recuperou, Deus liberou de novo. Apóstolo Saulo ou Paulo?
É, o apóstolo Paulo tinha o nome do Saulo, que está aí, Silva. Vamos então falar hoje sobre unção, a unção que Jesus ministrava nas pessoas, ela era curada. Seja bem-vindo, Fábio Júnior e a Sueli. Uai, Sueli, como é que você tá? Beleza? Então nós vamos falar um pouquinho sobre unção. O pastor Ed Carlos chegou aí. Eu vou então ler aqui a palavra de Deus em Abacuque. Abra a Bíblia aí em Abacuque, capítulo 3. Abra a Bíblia aí, Sueli. Abacuque 3, versículo 1 até o... Vou ler até o 5, ok? Abacuque, capítulo 3. Fala assim, ó. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Sigionote. Nome difícil de falar, né? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Seja bem-vindo a mãe do pastor Ed Carlos, irmã Maria Zélia. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ok? Versículo 3, que é o principal. Seja bem-vindo. Indidi. Mas que nome difícil é esse? Indidi Santos. Rafael. Graça e paz, Indidi. Você é Índia? Ou não? De onde você é? Aqui, ó. Vamos ler o versículo 3. Fala assim, ó. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. A sua glória, aqui já vai começar logo a falar do que nós vamos estar falando. A sua glória cobriu os céus e a terra, e encheu-se do seu louvor. 4. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. 5. E diante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Então nós vamos falar hoje sobre a unção que Jesus ele tem para nos dar. Ele praticou essa unção quando ele estava aqui na terra, e agora ele continua mandando em tudo, né? Mas ele quer que a gente usa a mesma unção que ele usava, está à nossa disposição. Por isso eu convidei o pastor Ed Carlos para a gente falar sobre essa unção que é chamada, que o Senhor Jesus ele usava, que na Bíblia fala bastante que Jesus tocava nas pessoas, ela era curada. Então, o nome é o toque de Cristo, o nome desse ensinamento de hoje, tá bom? Então, quem já pratica o toca e revela tem que buscar o toque de Cristo também para você ministrar, que vai acontecer mais milagres, os alunos que já praticam, e você que não pratica, começa a praticar. Seja bem-vindo, minha amiga Sandra, Patrícia, tem várias pessoas aí. Vamos fazer uma oração para abrir a live, e já vou chamar o pastor Ed Carlos. Manda o convite aí, pastor Ed. Pai querido, Pai amado, eu entro agora na tua presença em nome de Jesus para apresentar ao Senhor essa live, que o Senhor venha abençoar, liberando, meu Pai, sabedoria e inteligência para mim, para o pastor Ed Carlos, para ensinar sobre o toque de Cristo nessa noite, para que os alunos do Toca e Revela aprendam a ministrar essa unção
o toque de Cristo. Tenho certeza que vários aí já estão tomando posse dessa unção chamada o toque de Cristo na vida das pessoas. O Fábio Júnior está falando que praticou ontem o toque de Cristo e com certeza muitas pessoas vão entender nessa noite o que é o toque de Cristo quando você vai ministrar. Vamos ver, vamos colocar aqui o pastor Ed Carlos aqui. Aqui está o rapazinho aqui. Manda o convite aí que não quer abrir não, pastor Ed. Não quer. Tamborinho dos bonequinhos. Deixa eu ver aqui. Estou tentando colocar o pastor Ed Carlos aqui. Vou puxar ele aqui na pesquisa. Rapaz, nem puxar, não está puxando, pastor Ed. Manda um convite aí, moço. Ed. Agora veio. Adicionar. Adicionar. Não é possível adicionar o convidado, essa pessoa não conseguiu participar devido ao problema técnico. Você está falando aqui que tem problema técnico aí no seu computador, pastor Ed? O que você vai fazer aí? Fala aí, rapaz. Você vai entrar pro telefone ou computador? Hum? Vamos lá, manda o convite, pastor Ed. Não está dando. Vamos lá. Ed. Adicionar. Aê, ô negócio dificultoso, hein? Vai, tá saindo não, moço. Até agora não saiu não. Você já tá me vendo aí? Tô te vendo. Ah, baixei aqui que tava tampando. Peraí, deixa eu Ah, mostrar a testa. aê, Mais um conserta pouco. aí, senão fica. Mais um Conserta pra não pouco. ficar estreito. Aí, agora deu. Tá me vendo bem? Pastor Ed, Aqui é meio escuro. tá legal aí? Tá legal. Pra Tá mim tá mostrando a ótimo. testa? Tá Tá mostrando a minha vendo careca? aqui a luz? Olha a luz aí, ó. Olha aí a luz. Olha a Ah, luz luz aí, tá ó. aí. Ah, Pai do Senhor, povo de Deus, Deus abençoe a todos, a pastora Ana Paula, a todos que estão presentes. Paz. Vamos lá, moço. Quer dizer, você quer falar de unção? então, vamos, já li aqui Abacuque, capítulo 3, né? Você até colocou aí, né? Fala aí, versículo: eu tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Continua lendo aí, porque eu fechei até a Bíblia aqui. Sim, sabe o que eu acho engraçado? Quando falamos de Abacuque, como... E teve um cidadão, paz, minha mãe, teve um cidadão que não compreendeu isso, rapaz. Nem citou os homens para matar Jesus e eles cometeram, rapaz, Abimael, eles cometeram um erro muito grande. Quando Jesus foi crucificado, onde eles furaram? Onde foi pregado? Quando Jesus furou a sola da mão. Isso, o que aconteceu? Uai, o que aconteceu? Pregaram a sola da mão dele lá na cruz. E daí? Vazou unção, moço. Para furar a unção? Vazou unção. Vazou unção a Vazou? tal que a terra tremeu. Os mortos foram
foram ressurretos. O véu do templo se rasgou. Havia uma profecia de que a unção saia das mãos e Satanás não entendeu isso. E ele incitou o povo a crucificar a Cristo. E ao ser crucificado, as mãos foram furadas. Você vai ver que vazou a unção. A terra, ela tremeu. A paz e manselio. Os mortos foram ressurretos para Olha aí. cumprir uma profecia engraçada que Tem como você aumentar o som só um pouquinho aí, pastor? deixa eu ver, acho que não dá, não. Já tá no máximo. Tá Já? baixo? Se Não, tiver você muito tem que baixo, falar. pega uma ferramentinha ali que melhora. Pra mim tá ótimo. Tá, mas você tem. O meu aqui eu pus no máximo, né? Aí você tem que chegar bem perto do microfone aí. Stop, stop, stop. Um minutinho, stop. Ó, vamos lá. Eu vou abrir aqui Abacuque aqui. Você já abriu a Bíblia em Abacuque? Abacuque é o seguinte, você localizar ele, já fica quase no final do Velho Testamento. É melhor você olhar até na lista ali, para você achar fácil na sua página. O pastor Edgar foi aumentar ali. Ei, deixa eu ver se funciona. Se não funcionar, vai desligar meu celular e aí vai dar ruim. Mas vamos ver o que vai dar isso. Não, uai, então não faz aí. Faz ou não faz? Ó, se dá ruim aí, lascou aí. Mas vamos ver, eu acho que tá dando para ouvir. Se ficar ruim, eu faço. Vamos lá. Tá, 135. Então, aí, quando falamos de unção, nós falamos de algo muito forte, assim, sobre a manifestação do Senhor. Falamos sobre o toque das mãos, as pessoas não entendem, porque a Bíblia manda impor as mãos. Em Tiago fala que se há alguém entre vós enfermos, chama os presbíteros, eles imporão as mãos e os enfermos ficarão curados, não é isso? Isso. Mas, assim, entendendo Cristo, nós sabemos que não preciso realmente eu colocar a mão em alguém para que a pessoa seja curada. A paz, Antônio, porque há em nós autoridade suficiente, como viu que nas mãos saíam como raios. Ou seja, onde eu aponto a minha mão, não importa como, nem de onde, Então, nem de que forma, você está os falando aí raios que saiu saíram. como raio, pastor? Vou ler aqui no Abacuque 3. É, Fala aqui, ó. Que. Aqui, ó. O 4, né? O resplendor se fez como a luz. Raios brilhantes saíram da sua mão. exato. Né? E ali estava o esconderijo da sua força. Aham. Raios brilhantes e também fala um pouquinho mais na frente de brasas ardentes. Isso aqui tudo tem a ver com libertação, né? E cura. Tem a ver com libertação e cura, na verdade, né? É um completo. Pastor, assim, ó, vamos lá. Vamos entender a unção primeiro? É Vamos. melhor entender a unção? Você sabe que a Bíblia fala de 3 tipos de unção. São 3 níveis de unção, certo? E ela dá respaldo para esses 3 tipos de unção. O primeiro nível de unção é a unção de relacionamento. E onde está aí? 1 João, capítulo 2, versículo 27. Alguém aí, gente? Alguém quer trabalhar para Jesus hoje? Vai colocando para nós os versículos aí. Alguém aí? Se coloca na posição para Jesus. Coloca para nós os versículos. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Coloca aí. É o primeiro nível de unção. E nós precisamos compreender esse primeiro nível de unção. E diz assim a palavra, pastor. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. E não tem necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Ou seja, a unção nos ensina a permanecer em Cristo. E quando a unção nos faz permanecer em Cristo, nós aprendemos todas as coisas com ele. A primeira unção, não, 1 João, capítulo 2, versículo 27. Errado, 1 João 7. Você Aí está vai em dar errado. Sandra. Sandra, é 2,7. Isso. Aí, esse nível de unção, ela não é para cura, ela não é para libertação, ela é para relacionamento, para identidade e intimidade. Você sabe que muitas pessoas, ainda que tenha muita unção, que carrega a unção, não sabem ouvir a voz de Deus. Já reparou? Exatamente. Pois é. Às vezes você não se pergunta como a gente ouve tanto, como a gente consegue entender tantas coisas antes de mesmo de fazer uma oração, uma ministração. E muitas pessoas se perguntam isso.
é por causa da identidade, porque essa unção de relacionamento nos dá identidade, nos ensina a discernir a voz de Deus, entendeu? Uhum. Quando nós entramos nesse manto de unção, a unção de relacionamento, a glória do Espírito ela está conosco, nos ensinando, nos auxiliando, nos mostrando o caminho, nos dando força, nos acalantando, nos consolando, fazendo tudo aquilo que precisa para que a gente esteja sempre presente com o Senhor e faça aquilo que Ele manda. Então, o primeiro nível é o nível de relacionamento. Agora, o nível que nós estamos falando, o nível em que Cristo andava, era a unção de testemunho. E onde está ela? A unção de testemunho, pastor, está onde? Tá com você. Tá não. Tá com todo mundo. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos Olha aí, capítulo 1. pastor. Ô, pastor Ed, a nossa amiga aí, ó, lá aqui, ela conhece Lívia. o. Ela Rapaz, conhece ela é guerreira. Sabe que hora é agora lá? a Nívia. Eu É, lá pra ela sei, agora é madrugada, é guerreira a agora é mulher, viu? 8h53, é 1h, 1h30 por aí da manhã. Esperando Exato, 2. exato. Aí a unção, pastor, de testemunho é essa que nos leva a praticar os milagres, a testemunhar de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim, ó. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa unção ela nos leva a testemunhar como? Curas, milagres, maravilhas. Essa unção nos leva a testemunhar. E depois eu vou falar de uma coisa que vai deixar um monte de gente confuso. Aí mais para frente a gente fala, vamos continuar aqui. O Senhor Jesus, ele veio para trazer testemunho, mas não só ele, todos os profetas do passado. Eles carregavam um testemunho muito forte de Cristo, um testemunho muito forte da unção, entendeu? Da demonstração de poder. E nós vemos que até mesmo Saul chegou a andar nessa unção de testemunho. A palavra do Senhor diz lá em 1 Samuel que ele desceu ao arraial dos profetas para matar os profetas. E ali encontrou os profetas tocando e Deixa eu só cantando falar parte da só um unção. pouquinho. Só um pouquinho. Ah, Seja bem-vindo, Elotides, aí diretamente de Rondonópolis. Ela era casada, que o marido morreu, que era irmão da minha esposa. Essa rapaz, aqui, ó. Essa de vermelhinha, ó. Erotides Maria sim, Martins. sim, Era concunhada. concunhada. É bênção. Aí nós vemos, pastor, que no passado, Abraão e todos os outros profetas, eles andaram muito forte nessa unção. Elias carregava essa unção de testemunho tão forte que sobre a palavra dele ficou sem chover por 3 anos e 6 meses. Tá. Entendeu? Deixa eu te perguntar, então. Vou fazer uma pergunta. É. Esses alunos que estão aí no grupo, que hoje o grupo Toca e Revela está beirando aí 380, por aí, como que elas vão receber essa unção que a gente tanto precisa para ministrar, né? Como que elas conseguem alcançar, por exemplo, esta unção para que ela seja bem usada para orar nas pessoas, ela receber a cura através da unção, da presença do Senhor na vida dela. Como é que elas vão conseguir isso, pastor? São 3 passos. Primeiro, impartição. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é ela nascer de novo, né? Não? Aí depois buscar aceitar Jesus, nascer de novo. Nascer de novo é o primeiro passo. Entendeu? Aí depois, um que já tem a unção, impartir, filtrado, Impartir. né? Isso. Veja bem, impartir filtrado, que senão vai trazer mais problema. Pastor, a unção de testemunho ela é impartida. A unção de relacionamento é conquistada. Uhum. Entendeu? Como conquisto? E aí entra uma coisa muito importante. Sabe, as pessoas elas vão para o monte, pastor, e buscam o Senhor, entram em oração, ora por horas a fio, levantam daquela oração cheios da unção e acham que é essa unção que vai operar milagre. Não Não é. vai operar milagre. Essa Pastor, unção é para relacionamento. deixa eu te falar aqui um negócio. Eu já participei de bastante encontro aqui em Goiânia,
as pessoas ficam 3 dias buscando Deus, né? Sim. Vai enchendo, enchendo da presença do Espírito Santo, vai enchendo da unção. Só que se a pessoa está lá os 3 dias, mas ela tem uma legalidade e ela não soltou aquela legalidade, ela não desvencilhou dessa legalidade. Aí ela volta no domingo à noite, e aí toda cheia, né, de unção, só que o diabo fica esperando. Voltou, aí o diabo pega uma agulha desse tamanho assim, ó. É tipo a unção de peito de pombo, fica estufado mesmo, né? Ele vem com a agulha e ó, fura e tchau unção, porque por causa da legalidade que não foi quebrado. Exato, exato. Não quebra as legalidades, é isso, deixa as brechas. E aquela unção que eles recebem, pastor, não é uma unção de testemunho, é uma unção de relacionamento. Ainda não é de testemunho. Eu costumo dizer, pastor, que aquela unção lá é uma unção passageira. 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 É. Paz, Ana Maria. Você vê, pastor, eu quando comecei a buscar o Senhor, eu conheci o Espírito Santo, eu queria mais de Deus, eu subi o monte, pastor, eu fazia circuito de oração, passava 2 dias no monte. Pastor Edson, o senhor falou sobre a primeira condição para ministrar a cura, no caso, a impartição e as outras duas. Já finalizo, deixa eu terminar aqui. E aí buscava, saía do monte cheio que não tava me aguentando, tava para explodir. Chegava na igreja, não curava nem peito de pombo. Peito de pombo. Chegava na igreja, não servia para nada, não acontecia nada. Eu ficava informado, porque eu não tinha entendimento do que era aquilo. Por que eu estava cheio e ninguém sentia, e eu orava, e eu falava, eu tocava e não acontecia nada. Eu queria saber o porquê disso. Até que o Senhor começou a falar comigo sobre relacionamento. Essa unção, essa busca, ela era apenas para ativar o meu espírito, para ter relacionamento com Deus. Para aprender quem é Deus, aprender quem é o Espírito Santo, aprender as virtudes do Espírito Santo, aprender os processos de santificação, aprender como ouvir a voz de Deus, aprender a estar alinhado. Essa unção não servia para isso e para mais nada. E aí eu não entendia e ninguém conseguia me ensinar, ninguém conseguia me explicar o porquê disso. Se eu estava cheio, se eu sentia que a unção estava ali, se eu sentia a presença, por que não tinha um mover, não tinha a ação do Espírito? Porque eu não entendia os níveis. Eu não entendia os níveis. Fala mais alto aí. Eu não entendia os níveis. E quem não entende os níveis da unção, os princípios da unção, os processos da unção, jamais chegará a lugar algum. Primeiro ponto, entenda os níveis, em que nível você está para aprender como andar, entendeu? E sempre dá para crescer mais, sempre dá para acrescentar, vai ser sempre possível acrescentar mais. Aí, quando eu entendi sobre a unção de testemunho, eu fui buscar um profeta que me ajudasse, que impartisse sobre mim, que me ministrasse, que me direcionasse. Estava falando aqui agora, conversão, né, para a unção de testemunho. Conversão, impartição e desenvolvimento. Esses 3 princípios é que nos faz orar por cura. O desenvolvimento, a conversão e a impartição, ela é finita. Agora, o desenvolvimento é infinito. Por isso que eu aconselho todo mundo que quer andar debaixo de uma unção, procure sempre mentores, que já passou pelo caminho que você quer andar, para que ele te instrua, te ajude a crescer, te ajude a prosperar, te ajude a acessar aquilo que você quer para a sua vida. Ninguém chega a lugar nenhum sem um mentor, né? Pastor, eu vou te fazer uma pergunta. Por exemplo, a pessoa nasce já com a fé comum, né? Eu vou pôr meus pés aqui no chão. O nome dessa fé é Logos, viu? Aí a pessoa fala assim, ó, eu vou levantar. Eu acordei de manhã, falei, vou levantar. Aí eu ponho meus pés no chão, porque eu estou sabendo que eu vou pôr meus pés no chão e vou andar. Essa é a fé que todo mundo nasce com ela. Mas eu quero te perguntar a fé sobrenatural que vai participar da unção. Eles andam juntos. Se a pessoa não tiver fé sobrenatural, a unção não vai funcionar no ministério dele, pastor. Porque aí tem mais alguma coisa que eu vou te falar. A
a fé sobrenatural, ela é um dom. Ela é um dom. E nem todo mundo tem esse dom. Pastor, Por isso que... ontem aconteceu algo no seminário, a pastora Ana Paula estava com a gente, ela tem já o toque revela, só precisa colocar em prática. Aconteceu algo no seminário, eu coloquei as pessoas para orar umas pelas outras. Algumas oravam e acontecia as coisas, outras oravam e não acontecia nada. Olha só o que a experiência nos ensina. Os que oravam e não acontecia nada, eu colocava a minha mão sobre a mão dela, sobre o braço dela. Certo. Aí fazia ligação, né? Não são. A ligação da fé. Eu injetava a minha fé na pessoa para que acontecesse. Entendeu? E é possível, a gente pode fazer isso, emprestar a nossa fé. A gente Emprestar. pode... Mas você não pode transferir ela de tudo de graça. Não, é emprestar. Você toca sobre a pessoa e ajuda a pessoa a fortalecer a fé dela. É por causa da fé, né? Eu recomendo, pastor, que os ministrantes aí, ó, que já estão, esses que estão aqui e outros que vão assistir essa aula, que eles busquem o dom da fé para poder começar uma carreira de unção e que vai produzir milagres, essas coisas aí. Porque senão não vai funcionar. Não é impartida, pastor. É impartida também. É transferida a fé sobrenatural. Pode partir. Agora, ela é um músculo que precisa ser treinado. E como eu treino ela? Lendo a Bíblia e pondo em prática. Não, o que você tá tenho que fazer algumas coisas, pastor. Primeiro eu tenho que vencer o maior inimigo da fé. Qual é? O maior inimigo é aquela pessoa que não acredita, né? Que vai acontecer. A dúvida. É a dúvida. E depois eu tenho que vencer o outro inimigo que acompanha a dúvida. O medo. Inimigo? Qual que é o outro? Medo. Hã? Medo de não acontecer? Exato. Porque, veja bem, ela vai pregar, essa pessoa, pastor, por exemplo, a Carolina aqui, ó, ela vai pregar numa igreja. Aí, quando ela está lá no altar, quando o pastor passa o microfone para ela, o pastor da igreja passa o microfone para ela, aqui, o pensamento enche o pensamento dela de dúvida, será que vai acontecer mesmo? Aí já começa a pensar, e se não acontecer nada, eles vão falar o que de mim? Já começa essas coisas aí. Aí entra a dúvida e o medo, os dois inimigos trabalhando juntos. São dois gigantes. Você vai ver que eu acho interessante que o crente ele gosta de ver gigante em tudo. Davi não viu gigante em lugar nenhum. Davi nunca chamou Golias de gigante. Ele chamava de incircunciso filisteu. Exatamente. Entendeu? Nós não podemos ver gigante em coisa alguma. Nós não podemos temer a nada. Nada. E aí eu entro numa coisa bem interessante. Eu conheço muitas pessoas, pastor, que carregam muita unção. Mas o senhor sabia que unção não expulsa demônio? Não, unção, vou ser sincero para você, o que expulsa demônio não é, claro. A unção é para ministrar o que a pessoa está querendo. A unção enche a pessoa de fé, né? Ela tem que buscar bastante. Eu já te explico aqui a função da unção e quem é a unção no meio dos dons. Vamos lá. A unção vai fazer o demônio. Esse negócio que você falou, esse negócio aí, que a unção não expulsa o demônio, eu já fiz muitos, assim, coisas que nem você sabe o que eu já falei, assim, numa igreja e que os demônios manifestou. É relativo, né? Por exemplo, eu posso... Ele manifesta por causa da unção, mas a unção não expulsa. Não, expulsar é no nome de Jesus, né? Exato. Mas calma que a gente já fala isso. A gente vai esclarecer isso para não ficar jogado no ar assim, o nome de Jesus. Porque eu vejo um monte de igreja aí que manifesta demônio e todo mundo gritando em nome de Jesus e não sai nada. Não tem autoridade, né, pastor? A autoridade faz parte também, né? Eu vou ensinar isso hoje aqui. Nós vamos aprender esse nível hoje. De o porquê. A unção, pastor, eu estava olhando aqui, que há uma ligação muito forte da unção com o ministrante, né? Por exemplo, a unção dos milagres, ela fica ligado às vezes na voz da pessoa, que já aconteceu comigo, né? Através da minha voz, né?
a voz do ministrante, você também, você já sabe disso, mas ela pode ficar também ligado, ela é também ligada nas mãos, né? Porão as mãos sobre os enfermos, e ela também, ela está ligada até no nosso, agora eu vou falar onde você vai acreditar, dos seus ossos. Sim. Então, são se pega nos ossos. Ela é como um óleo. Não, porque você pode, às vezes, alguma pessoa que está aí, mas aí como é que você sabe que a unção está nos meus ossos? Eu posso te falar, isso é bíblico. É bíblico. Olha aqui, ó. Eliseu. Olha aqui, ó. A unção fica ligada na nossa voz. Em vídeo que você já postou há 10 anos, é na voz, eu creio que é na voz. A unção de Deus, ela pode, ela pode estar nos ossos do pastor Ed Carlos, depois que ele morreu, que já tem 20, 30 anos que ele morreu. Aí se jogar uma pessoa lá dentro, a pessoa morta, ela vive. Tá na Bíblia, não tá? Tá na Bíblia. Eliseu, aconteceu com Eliseu isso. Tem algo bem interessante, pastor, tem que saber assim, ó. Vamos achar o lugar da unção no meio dos dons. Vamos dizer que os dons é um carro, certo? Nós somos o piloto. A unção é o carro, nós somos o piloto. A unção é o combustível que vai fazer o carro andar. Entendeu? Certo. A unção, já vamos falar do terceiro nível. Deixa a gente terminar o segundo nível que a gente fala do terceiro. A unção é que vai fazer o carro andar. Mas para o carro andar, falta um outro item aí. Qual é, pastor? Sei lá o que você está falando. Se eu tenho carro, eu sou piloto, eu tenho combustível para o carro andar. Pois é, o que falta para o carro andar? O motor funciona e eu acelero. A chave. A chave. E o que é a chave do carro? A chave do carro é a unção, não é não? É a fé. A fé, né? A fé que dá partida no carro. Sim. É a fé. É a fé que dá partida. Então nós achamos o lugar da ação, da unção. A unção é o combustível que vai fazer todos os dons funcionar. Sem o combustível, nenhum dom funciona. E se funcionar, funciona muito pouco, por isso que vem retaliação, vem um monte de problema, porque a pessoa está usando os dons sem ter a unção correta. E aí vem um monte de problema sobre a pessoa. Entendeu? A unção protege. Porque o combustível protege, faz com que o motor funcione. Entendeu? A unção coloca em movimento os dons. Sem a E também, unção, os dons não pastor, podem. é incluído também o tempo rodado do ministrante. Exato. Quanto tempo já está ministrando, ele foi buscando, porque Deus nunca te dá de uma vez, né? Ele vai dando aos poucos. Exato. Eu vejo isso, pastor, que ele vai dando aos poucos. Vamos lá. Você compra um carro novo, zero, saiu da concessionária, a primeira coisa que você faz é abastecer ele. Você vai encher o tanque dele, certo? Ele vai estar pronto para andar, mas você pode andar com ele veloz? Veloz? Pode andar a milhão com ele? Sei lá, você está falando. Não pode, pastor, porque o carro novo está com o motor sem amaciar, ele precisa amaciar o motor. Você está falando sobre maciar o motor, né? Exato. Por isso que a unção, para aumentar, vai aumentando aos poucos. Aí você vai amaciando o motor, daí a pouco você pode vai amaciando o motor, vai aumentando a potência. Sim. Por isso que tem que ministrar. Sabe o que aconteceu? Ligou uma irmã para mim, falou assim, pastor, eu não sei o que está acontecendo. Quando eu prego, aí eu vou fazer o toca e revela, não funciona, pastor. Por que você vai lá, simplesmente fala e já acontece? Eu falo assim, isso aí é tempo rodado. Não é isso. Sabe qual é o problema? O que acontece quando um carro deixa parado? Vai enferrujando, né? Aí não pega. Ele travou o motor. Travou o motor, ela parou de funcionar. Então, o que ela tem que fazer? Ir no mecânico, um ativador, alguém que reative ela de novo. Entendeu? Eu tô nem ministrando ela. Eu tô nem ministrando qualquer vela, né? Pois é. Mas às vezes, pastor, eles me reclamam muita coisa, eles mandam tanta coisa me reclamando. E eu vou explicando. É uns que perdeu a unção porque não escutou o nosso ensinamento. Que na hora de negócio assim, a impartição, por exemplo, né?
ele não pode impartir. Eu estou liberando, Tô eu estou transferindo toda a unção que eu tenho. Estou transferindo tudo para você que eu tenho. Tudo. Capa completa. Ainda fala capa completa. Dando tudo. E aí ela não quer ter alguma coisa, porque ela já deu o que ela tinha. Exato. Aí não sobrou nada para ela. Isso tem uma chave, irmãos. É isso mesmo, pastor Elion. É isso mesmo. Quanto mais a gente treina, mais a gente ministra, mais desenvolvimento a gente consegue, a gente chega. Tem até o pastor Ronaldo, uma bênção de Deus, ele está ministrando bastante e está crescendo muito a unção com ele. Pastor, eu vou te falar um negócio. Qualquer desses ministrantes que está aqui nessa noite, que está ouvindo o que nós estamos falando, nós dois já somos veteranos. Você é real. Você tem muitos anos, eu tenho mais anos que você também. Sim. Mas a pessoa que quer realmente aprender, ela tem que se dedicar a aprender como é que funciona, rapaz. A gente ensina as coisas, eles só escutam aqui. Eu mando a apostila para eles, não cobro nada, de graça. Eles não têm coragem nem de ler a apostila 2 vezes. Não pratica. Tem uma irmã, a irmã Mara, ela fez aqui o seminário comigo aquele dia lá. A gente fez o pente fino com ela. Moço, deram oportunidade lá para ela na igreja dela. Ela colocou fogo. Saiu curando meio mundo. Os pastores ficou com os olhos. Os pastores, claro, o que foi com essa mulher? Aconteceu com essa mulher? Entendeu? Deu oportunidade, ela foi na palavra de conhecimento, que eu ensinei bastante sobre isso, e saiu revelando as palavras que Deus estava dando e orando pelo povo e curando o povo. Gente, entenda uma coisa, o que nós estamos dando para vocês é a chave prática, simples, e um caminho plano para você andar com eficácia. Compreenda como isso funciona. Quanto mais você pratica, melhor você fica. O carro, quanto mais anda e mais faz manutenção, mais reto, melhor ele fica. Entendeu? Você pode ver que um carro, se ele tiver sem manutenção, ele quebra, ele para. Nós também. A manutenção é jejum e oração. Tem que ter jejum e oração. Essa é a manutenção dos dons. E leitura da palavra. Jejum, oração, leitura da palavra. Isso não pode faltar. Pastor, mas eu leio a apostila. Não basta. Tem que ler a palavra. Tudo o que você for ministrar, quem vai nos meus seminários, quem assiste minhas lives, sabe muito bem que tudo o que eu falo, eu vou em cima da palavra. Porque sem a palavra, irmãos, a gente nada pode fazer. A palavra é o próprio... A chave está na palavra, né, pastor? Tudo na palavra. Tudo na palavra. Você pode ver que quando Elias impartiu sobre Eliseu, ele não pegou a capa, agora eu já tenho, e guardou, não. Ele já falou, eu quero ver se o Deus de Eliseu de Elias está comigo. E bateu a capa no rio, o rio abriu também. E ele passou. Vou fazer logo o teste. Vou fazer o teste logo. Eu quando ia nos seminários aí que os caras impartiam, eu sabia quem estava com o coração fechado e, e não estava entregando nada e quem estava entregando os dons. Porque quando eu recebia, eu já ia logo ministrar para ver se estava funcionando o negócio. Entendeu? Então, se eu ministrasse não funcionasse, esse cara não entregou, foi nada. Entendeu? Porque não tem como eu te dar algo funcional e na sua mão não funcionar. Eu desafio, pastor, aquele a quem eu ou o Senhor fazer uma oração de impartição, ele ministrar e não acontecer. Eu desafio, eu duvido não acontecer. Vai acontecer. Porque o nosso coração é aberto. A gente quer que o reino cresça, que o reino prospere. Quando eu libero aí a unção para a pessoa que pede, e eu libero de coração mesmo. Então, você pode ir lá que vai acontecer, é fatal. O Abimael aqui, ó, o Abimael que está aí, ó, ele é testemunha disso. Exato. Você vai ministrar em mim, pastor? Vou. Você pode fazer o teste. E ele fez o teste, já funcionou de teste. Na hora, já faz logo o test drive. Quem vai comprar um carro novo sem fazer test drive? Quem é louco? Fazer o test drive, já sair dirigindo. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o toque que Jesus Cristo fazia naquela época que ele estava ali. Exato. Ele tocou, olha para você, que aconteceu cura. Ele tocou numa mulher encurvada, de Lucas 13, e a mulher desempenou, né? Vivia empenado. Foi. Um leproso conversou com ele lá em Mateus 8, e ele falou, se quiser, você poderia até me curar, Senhor Jesus. Aí ele falou assim, não, eu quero. E tocou no leproso, aquela
a transformação foi de imediata, moço. Então, o toque de Cristo é muito forte nas curas, nas libertação. E tem a questão da palavra, pastor. Se quiseres, pode me tornar limpo. Ele diz, quero ser limpo. E o leproso foi limpo. Então, pastor, o que eu recomendo para quem já prega a palavra, se foi convidado para fazer um culto de libertação, você não vai ficar pregando sobre outra coisa, família, mas não sei o que lá. Não, você tem que, se você for convidado para pregar libertação, ó, eu quero libertação, o pastor fala, né? Você vai lá na Bíblia e fala aonde está a libertação que o Senhor Jesus fazia. E prega naquilo ali. Agora você quer também acontecer um milagre. A não ser que você tiver a fé madura e confiar nessa fé. Porque eu posso pegar carochinha e bananinha e ministrar, vai acontecer. Pastor Antônio também pode pregar carochinha e bananinha, vai ministrar, vai acontecer. Mas por causa da unção que já carrega, né? Mas a maioria não acontece. Agora, veja bem. A pessoa vai ministrar a cura, então pega lá nos versículos que fala sobre cura, ministra das curas de Cristo. Sim. Então isso é muito bom já, só que tem um detalhe, pastor. As curas, os milagres, as curas, depende também da libertação. Porque vamos ver que tem um demônio colocando a doença, porque 70% das doenças é de demônio. Então a pessoa fica lá lutando lá com cura, sem fazer a libertação. Eu costumo, primeiro, quando o pastor quer cura, eu faço primeiro uma oração de libertação, chegando a lenha nos capetas, mandando tudo embora. Aí depois que eu vou ministrar a cura. Eu não sou otário. Vou dizer algo aqui bem forte. E prestem atenção, vocês que estão aqui. Isso é muito importante. Prestem atenção nisso. Tem muito ministro de cura que só ministra cura, que não se desenvolveu para a libertação. Ele ora pelas pessoas, as pessoas são curadas quando elas saem da presença daquele ministro que está carregado de unção, que está protegido pela unção. Quando ele sai da presença daquele ministro, a enfermidade volta. Por que que volta? Por causa da legalidade, que já aconteceu comigo. Duas coisas, não é só a legalidade. Duas coisas. E também dá unção, da unção que estava naquele culto. A unção para curar, a unção de milagre, mas não tem autoridade para expulsar os demônios. Ele vai tocar aquela pessoa, o espírito até sai dali naquele momento e fica lá na porta. A pessoa é curada e é comprovada a cura. Quando ela sai dali, daquele ambiente, lá na porta o diabo pega ela de novo. Sim, isso aí acontece mesmo, já aconteceu comigo, pastor. Uma vez uma menina estava com problema nos olhos, e eu estava até num grupo de oração. Eu orei, ela voltou a enxergar normal. Quando ela chegou no outro dia, a mãe dela, a avó dela ligou para mim e falou: voltou o problema nos olhos da minha neta. Era espiritual, tinha que ter expulsado o demônio, é espírito cego. O que aconteceu? Semana passada, uma irmã me ligou: pastor, ora por mim, eu tenho um zumbido no ouvido e tal. Eu orei por ela. Orei, expulsei o espírito de surdez. Agora eu vou falar da outra maneira que volta. Esse é outro sintoma. E ela ficou bem, foi comprovada a cura, não tinha mais nada. No dia seguinte ela me ligou: pastor, voltou. Falei, precisa orar de novo. Você tem que perdoar algumas pessoas. Também o perdão. Você vai receber agora e a enfermidade volta. Entendeu? Volta se não perdoar. Eu falei, não sei se foi a Abimael que não falou isso, que tipo aquela pessoa que não andava, que está lá em, acho que é Mateus, aquele que levou ele lá em cima da casa assim, furou um buraco e pôs ele lá pra em Marcos. Aí Jesus falou: perdoados estão os seus pecados. Ele falou que usa muito esse negócio aí. Perdoados estão os seus pecados. Levanta e anda, né? Você tem a Bíblia aí? Tem. Põe aí, abre aí, João 20, versículo 22. João 20? Versículo 22 e 23. João. É o certo, Sandra. O certo é investigar. Entendeu? João 20, versículo 22 e 23. 22 e 23. Tá aqui, ó. E havendo... Então eu vou ler
para completar aqui, vou 21 também. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio até vós. 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar os pecados, lhes serão perdoados. Mas aquele a quem os retiver, né, não perdoar, lhes serão retidos. Nós temos poder, recebemos poder para perdoar pecados, pastor. Olha, Todo pastor, sacerdote tem poder muitas para vezes perdoar pecados. há pessoas que falam que só Deus para perdoar pecado, não é isso? A maioria fala assim? Sim, fala, mas não é. Porque assim, ó, primeiro, se eu aceitar que nós cristãos temos pecado, eu estou desfazendo a obra da cruz. Entendeu? Jesus levou sobre si os nossos pecados, então não temos mais pecados. E o que nós temos hoje não é pecado, nós não cometemos mais pecados, nós cometemos transgressões. Uhum. Entendeu? Nós cometemos transgressões. Quando nós batizamos alguém, transportamos ele para o reino do amor de Cristo, nós perdoamos os pecados deles. Entendeu? Por isso que é importante, quando você batiza alguém, perdoados estão os seus pecados. Entendeu? Pastor, você está falando isso aí, quando você fala alguma coisa, eu já vivi lá atrás. Pois é. É incrível, mas várias vezes você fala, eu já ligação vivi. com Cristo. Aqui, ó, vou te falar o que aconteceu. O meu irmão mais velho, que nós somos 6 homens e 3 mulheres, 9 irmãos, tudo, mulher e homem, né? Só que os mais velhos nasceu macho, homem. Aham. Então, esse mais velho já estava com 85 anos e sempre assim, quando ele tinha 50, 60 anos, ele começou a praticar bruxaria lá em Rio Verde, entendeu? Uhum. Aí o que aconteceu? Foi ficando vai, ruim. Aí e chegou aos 80 e tanto, quase 90, e não morria, pastor. Rapaz. Ele chegou na posição, pastor, que ele ficava com a boca aberta, não podia nem beber água. Se pusesse uma água na boca dele, ele afogava. E ficava lá, parecendo uma múmia. A filha dele falou assim, meu pai não morre mais não. Aí minha irmã pega e me liga, ela estava com ele no hospital esse dia. E eu falei assim, olha, os demônios estão fazendo isso com ele, para ele não morrer e ficar sofrendo. Eu vou orar e ele vai morrer. Você acredita que eu falei isso, pastor? Uhum. Eu falei para minha irmã, Marli, eu vou orar e o diabo vai sair da vida dele e ele vai morrer porque ele já tá vegetando, virou um trem esquisito. Aí eu falei assim, pega uma água aí. Ela pegou, né? Pega um copo de água. Aí eu falei assim, eu vou batizar ele aqui agora com essa aguinha aí, sem ser mergulhar. Eu fiz igual um padre, sabe? É aspersão, mano. Batismo por aspersão. Sabe o que eu fiz? Eu falei para ela, aperta na mão dele, porque ele não conversava mais. Ouvia, ele não ouvia um pouquinho. Aí eu falei, pega na mão dele e faça a pergunta. Você quer receber Cristo como seu Salvador? Se quer, aperta a mão. A minha irmã, falei para ela falar com ele assim, né? E ele apertou a mão dela umas 2 vezes que queria, né? Sim. Aí confirmou que queria. Aí eu falei assim, agora vocês não fazem parte mais dele porque ela recebeu Cristo, agora vocês vão ter que ir embora. Aí expulsei os demônios dele e falei, agora vamos batizar rápido. Olha a água na cabeça desse caboclo aí. Ela jogou água na cabeça dele. Eu falei, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para remissão dos seus pecados. Muito bem. Aí, pastor, e aí mandei embora os demônios, batizei ele. Pronto. Isso foi no domingo. E na terça-feira ele viajou. Morreu. Pois é. Você batizou para quê? Para remissão dos pecados. Isso. O que é a palavra remissão? É tirar os pecados. Pois é, perdoar. Perdoa os pecados. Então, você tem essa autoridade de perdoar pecado. E aqueles, todos que são ministrantes que praticam também, que têm a fé de fazer isso, pode fazer, não tem problema nenhum. Sim.
Falando das legalidades, faz necessário realizar as quebras de maldição hereditária, laço de alma e a oração do perdão nessas situações, com certeza. Porque não tem a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, o laço de alma não tem a ver com perdão de pecado, é alma entrelaçada. Maldições hereditárias também não tem a ver, são pecados dos antepassados que seguiram aquela Uhum. pessoa até o dia de hoje. Ah, Aí tem, ele perguntou mais aqui, perdão. Perdão, Jesus não pode perdoar e nem ninguém pode perdoar, porque quem cometeu o pecado, quem está com mágoa é a pessoa. É ela quem tem que liberar o perdão É ela que para quer, né? quem está com mágoa. Ela que É quer. ela, entendeu? Então, tem que continuar com a oração padrão. E também nas expulsões de demônios, muitas vezes você tem que fazer a pessoa liberar perdão, porque para expulsar um demônio, não tem problema se ele é hereditário, se ele veio de laço de alma, se houve legalidade. Só que não pode ter a mágoa. Se existir a mágoa, ele não sai. Ele sai e volta. Aí é um problema muito sério. Pastor, você falou aí, já lembrei. Você Ah, lembra aquele dia que você estava ministrando para uma menina, ah, para ah, tirar ela da prisão, e ela falou para o senhor: eu estou vendo, tem um monte de demônio no meu redor. Eu já sei o que é, eu tenho que perdoar, tá lembrando? Não, quebrar pacto, né? Era quebrar. tem que quebrar o pacto e perdoar. É, Quebrar pacto também tem que quebrar, senão tá lascado. quebrar o pacto e perdoar. Você tá E lembrado que você foi mexer com essa menina aí, ó? Tirar ela da cadeia. Ela disse eu lembro. que os anjos não poderiam tirar ela daquela prisão porque ela tinha esse pacto. E ela queria Exato, anular. exato. E ela estava sofrendo. E os anjos cercou ela, Cercou. um círculo de anjos cercou ela, e os demônios estavam vindo. E ela falou: eu sei por que que é. Eu sei, eu tenho que quebrar o pacto, eu tenho que perdoar. E tinha gente para perdoar, rapaz. Aí E quando perdoamos, aí ela se jogou aos pés de Cristo. E aí ela saiu da prisão. aí saiu. Pastor, Saiu. eu fui orar para uma pessoa, pastor, uma missionária. Ela estava ajudando a fazer a libertação de uma sobrinha dela, parece, né? Eu falei, É, ó, eu vou digitar aqui a como é que faz, é que você não sabe ainda. Você pega na mão dela aí, eu ia digitando e ela fazendo, sabe? A operação pente fino. sim. E aí tal. Tinha um monte de coisa na menina, aí quando terminou, ela falou: agora você faz um toque e revela para mim, porque eu tô sentindo que a fulana de tal fez uma macumba contra mim. E essa mulher era missionária. Aí eu Sim. falei assim: Espírito Santo, é isso mesmo? Eu nem falei, eu só falei isso. Espírito Santo, é isso mesmo? Tem uma macumba aí contra ela, não é isso? Rapaz, ela, vou falar baixinho, ela manifestou. Meu Deus. Não, Foi? acontece isso mesmo. Acontece. Eles não aguentam, eles manifestam. Gente, vamos continuar aqui para finalizar, senão a gente não completa a aula. Então Ué, nós falamos quantas da, horas já da é? unção de Cristo. Quantas horas já é? Então tem que andar rápido, senão não vai dar. Falei para você, já é 9h30. Deixa eu só falar da Já tá bem. unção. Atos, Atos acho que é 10:27. Atos 10:27. A unção que quebra o jugo. É a unção de rompimento. É a terceira unção. É uma unção para romper, para prosperar, uma unção para crescer, e a unção para quebrar as prisões, para quebrar os pactos e para libertar as pessoas dos cativeiros, cumprindo Isaías 61, tirar da prisão o preso e pôr em liberdade o cativo. Atos 10, o terceiro nível de unção é a terceira unção e é a unção que traz rompimento, entendeu? É a unção para romper na vida. Atos 10:27, pastor. A unção que Tá quebra escrito o aqui, jugo. ó. Quer que eu leio? Leia. Atos 10:27 fala assim, ó. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se havia ajuntado. É essa mesmo? Você quer falar? Peraí. Não é Atos, não. 10:27? Perdão, é Isaías. Perdão, gente. Ah, Isaías, É Isaías. Isaías É, 61? eu comigo, falando de Atos, Isaías 10. Isaías 10? É Isso, aqui, ó. Tá, tô com a Bíblia aqui, ó. Isaías 10. isso. Isaías 10, 10, 10. De que versículo? Tem vinte e aí? sete 27 fala assim, ó. É Atos, perdão, Sandra, é Atos. Hã? Atos 10, a Isaías 10:27. A Sandra É colocou 10, Atos aí, é Isaías. 27. Não tem Isso. como apagar mais. Não tem como Isaías. apagar mais. Isso. É Isaías 10, 27. Pode Isso. ler? Vai. Está escrito assim, ó. E acontecerá naquele dia
que a sua carga será tirada do teu ombro. É isso mesmo? Exato. Continua. E o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da Unção. unção. Exato. Essa é a unção de rompimento. Todo jugo é quebrado. Jugo da miséria, jugo da pobreza, jugo dos demônios, jugo do fracasso. Todo jugo é quebrado. É a unção para romper. Ô, Sandra, conserta aí, ó. Conserta aí, Sandra. Acertou. Isaías 10:27, acertou. Entendeu? Essa é a unção que traz rompimento, que nos ajuda a romper com todas as coisas. Quando nós compreendemos isso, ministrando. Agora, deixa eu esclarecer uma coisa. A unção faz manifestar, mas o que nos ajuda a expulsar o demônio depois de manifesto são 3 princípios. Esses 3 princípios têm que estar bem conciso nas pessoas de Cristo. Você vai ver que tem gente que ministra cura, é muito bom em cura, mas tem demônio que manifesta que dá um pau neles, rapaz. Já reparou, pastor? É porque eu vou te falar. Tem uns ministrantes, pastor, que é bitolado somente numa coisa. Só ministra aqui. Tem gente que só ministra anestesia celestial. É ou não é? E, por exemplo, o pastor Valf mesmo é um que só mexe com isso. Falei, pastor Valf, vamos diversificar mais alguma coisa, rapaz. Que ele é meu amigo, ele mora aqui em Goiânia. Sim. Aí, você só fica na unção da anestesia? É só que a anestesia celestial, quem já ministra... Esse ele arrebata. Ele arrebata agora também. Pois é. Ele está fazendo arrebatamento também? Tá. Então, a anestesia celestial, ela é uma unção muito boa e forte, manifesta demônios também. Se o ministrante for otário, ele vai passar batido, porque o demônio está lá quietinho, manifestado, com medo de levar a peia. Você só pensa que é cura? Você está pensando que ele está anestesiado. Comigo não engana mais não. Foi o tempo já que me enganaram, isso aí não. Mas a pessoa tem que aprender, pastor, tem discernimento também, né? Não é só ministrar, não. Exato. Tem demônio lá que passa ele para trás, acha que aquilo é uma unção. Eu mandei um vídeo para você lembra que essa semana eu mandei um vídeo, passada? Sim. Que uma irmã em cima de um altar lá, endemoniada, não estava demoniada? Sim. E o que é mais interessante, pastor, quando a gente ora por anestesia, eu diria que 30% dos que caem é demônio, não é enfermidade. Não está anestesiado, está endemoniado. 30% dos que caem está endemoniado. Não está anestesiado. Dá uns 30%. Por aí. Agora vamos finalizar aqui esse ponto. Por que o ministrante de cura, o ministrante usado por Deus, o homem de Deus, não tem consegue fazer manifestar o demônio, mas não consegue expulsar a maioria deles? Porque há 3 princípios. Identidade. Ele não tem autoridade. Sem autoridade. Você vai ver o que vai transformar, o que vai dar autoridade. Primeiro ponto, identidade. Eu tenho que ter identidade. Sim, como filho de Cristo e não como servo. Segundo ponto, coragem. Terceiro ponto, posicionamento. Esses 3 é igual autoridade. Entendeu? Pastor, coragem e posicionamento. Eu já vi muito disso aí, pastor. Eles falam assim, essa igreja aqui é pentecostal. E só fica falando em língua, aí manifesta um demônio, as pessoas saem correndo. É porque eles é só pentecostal, eles não são de libertação, libertação. Só é teté. Não, mas é uma falha muito grande isso, o desenvolvimento de caráter. Gente, eu vou ter que falar. Pastor, na minha opinião, não sei a sua. Pastor, ele tem que ser pau para toda obra. Exato. Pastor, já imaginou? Eu fui lá no nosso terreno, lá em Santana de Parnaíba. Eles tinham alugado para uma mulher morar lá, era uma bruxa, pastor. E ela chegou macumba para não abrir a igreja lá. Quando a gente estava em oração na igreja, revelou que ela tinha mandado macumba. Aí eu mandei os anjos lá, arrebentou com as macumbas dela. Aí eu comecei a orar para ela sair. Deu 3 meses, ela foi entregar a casa. Entregou a casa e falou pro proprietário: você não entra aí não. Porque quem for morar nessa casa que tem enrolado na vida.
Aí ele me ligou, você pode vir aqui? Falei, vou. Pastor, nunca vi uma coisa tão feia, moço. Quando eu cheguei na frente da casa, tinha uma bancada. Sabe aquelas bancadas que no interior eles fazem para vender carne de porco? Sei. Era igualzinha àquela lá, mas estava cheio de terra de cemitério, sangue podre, Tá. umas melancias cheias de espelho. Moço, e tinha, eu via, pastor, uma legião de demônios comendo aquilo. Comendo aquele Vixe. troço. Aí eu cheguei e já comecei a guerra na entrada, arrepiava inteiro, e o pau, e o PT que pegou lá, porque os anjos veio. Aí quando eu entrei na casa, achei terra de cemitério a casa inteira, que ela falou que era para ferir as pernas. Entrei, terra de cemitério, já entrei quebrando pata, arrebentando com tudo ali. Quando eu entrei na casa, pastor, não se via nada, era uma escuridão terrível. Quando aí foi limpando, 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 quando começou a limpar, pastor, em cada canto de parede apareceu uma fita preta com um raminho de árvore de cemitério. Foi aparecendo, Uhum. foi materializando em cada canto da casa. Quando a gente arrancou, que limpou ali aquilo, jogou tudo para fora, eu voltei na casa orando, foi aparecendo prego de caixão em cada canto, em cada quina no chão, aparecendo prego de caixão. Aí limpamos aquilo tudo. Aí eu Ó, falei, agora acabou. Aí o senhor falou, não acabou, dentro do forro ainda tem a macumba. Era dentro do forro, ainda tinha lá um negócio feito com vela vermelha. Aí eu voltei, agora acabou, saímos para fora. Aí o senhor falou, não, o que é que tá furioso? Rapaz, eu mandava ele não sair. Aí eu fechei os olhos e aí eu busquei o discernimento. Quando eu busquei o discernimento, eu vi o bicho. O bicho era grande e feio. Eu falei, tu tá aqui. Invoquei o anjo que estava comigo. Eu só vi o bicho sendo arrastado. Aí a paz reinou. A paz acabou. reinou. Mas, Aí, pastor, aí acabou. Aí o proprietário você, foi lá a casa e acabou o problema. Aí você pega esse pastor, frouxo hoje, pastor frouxo, para fazer um trabalho desse. Quero ver fazer. pastor, é o seguinte. Sabe o que que eu vejo? Primeira coisa que eu vou fazer uma operação pente fino numa pessoa por telefone, eu quero É, recomendar isso para o Abimael. O Abimael está aí, né? O tá. Abimael faz muito, ele atende muito pelo WhatsApp. E eu recomendo quem faz libertação, já que está no Toca e Revela, pedir para o Espírito Santo levantar os problemas da casa e do terreno e do que tem lá dentro. Porque se Isso. eles não fizer isso, pastor, fazer só outra operação, você nem está lá no ensinamento. Mas tem que fazer isso, porque já uma casa velha, por exemplo, já morou 10 nela, ou 20, ou Exato. 50. E muitos desses invocaram demônio, fizeram rezas e fizeram macumba lá dentro e mudou, passou para outro e vem vindo, vem vindo. O que acontece? Aí o É. coitadinho do crente vai, compra a casa e entra para dentro e não fala Tá nada. dentro Aí é que incubada, tá mas cheio de tem um demônio, segredo rapaz. aí, pastor. Tem um outro segredo aí. Para todo mundo eu vou dar esse conselho, gente. Entenda algo muito forte: o poder de uma oferta. Entenda que o que protegia Jó eram as ofertas que ele dava. Tanto que Satanás Não, matou Jó, ele matou primeiro as ofertas. Deus, quando ele reformou a terra, antes de entregar para o homem, ele santificou. Em Gênesis capítulo 2, versículo 3. Entenda uma coisa: todas as vezes que você for entrar numa casa, não entre sem antes ofertar por ela, santificar ela, comprar a base, a legalidade territorial. Precisa, é necessário comprar a legalidade territorial daquela casa. Se você não exatamente. fizer, você vai ter problema. Faz Entendeu? uma oferta. Se você não tem muito dinheiro, faz uma oferta de Não 100. importa, Mas é isso uma tem que ser oferta, não só importa. certo, Tudo pastor. A memorial. pessoa acha que quer colocar R$ 100 de oferta lá no gasofilaço na igreja dela, que o pastor nem sabe o que é isso. Então você tem que Tem buscar um que sacerdote. orar. O sacerdote que conheça, que vai orar Pastor, deixa naquele sentido. eu falar só com essa irmãzinha aqui, ó. Hum. Adriana Lima. Eu acho que é Uhum. você mesmo, né, Adriana? É. Eu acho que é a Adriana que ela tá me devendo. Hum. Ela tava marcada para a gente fazer a operação pente fino nela, se for essa, né? E Uhum. ela não resolve. Você tem que resolver, Adriana. Você precisa. E se você não resolver, como é que vai fazer? Eu tento falar com você. Se você não fala nada, não quer marcar. Então, vamos marcar amanhã. Conversa comigo depois no meu zap, tá? Se é você. Tem várias Adrianas no grupo, né? Aí eu tô falando com a Verdade. Adriana errada. É isso mesmo. Mas se for a Adriana que ficou de marcar, ela não, ela está me enrolando, está empurrando para frente. E ela está precisando, pastor. Exato. Então, eu vou te Tem que adiantar, fazer. Adriana. Terminou a live aqui, você me liga.
ou passa um áudio aí, tá bom? Eu quero te ajudar, mas você está precisando se esforçar um pouquinho a mais para fazer. Sim. Inclusive, pastor, território. Ela falou aqui sobre território. Gente, você lê Bíblia, eu acho que não lê, porque se lê não aprende. Josué, quando o rio se abriu, o Rio Jordão se abriu, a arca atravessou na frente, Josué atravessou com todos. O que que ele fez, pastor, depois que atravessou o Rio Jordão, antes de entrar em Jericó? Antes de entrar, quem você Em está Jericó. falando? Quem você está Josué. falando? Josué. Ele fez uma. Ele foi lá no meio do Rio Jordão e levantou o altar. Com Ele pedra. levantou o altar. E não levanta altar sem oferta, não é isso? Eu não sei se ele ofertou lá, não sei se está escrito lá, mas eu já Não li lá. existe altar sem oferta, pastor. Não existe Oi? altar sem oferta. Não Deve existe altar ter sem feito. oferta. Ele deve ter, sei lá, Ofertado. batido alguma coisa, Isso. um boi. Exato. Antes de entrar em Jericó. Agora vamos lá. Noé, quando a arca parou no rio, em cima do Monte Ararat, ele desceu da arca. O que que ele fez? Também Uma fez. oferta. Levantou um altar e fez uma Aham. oferta de santificação da terra. Isso aí eu lembro. Pois é, para poder. E aí a gente lê a Bíblia e não entende como funciona e sai entrando em casa de todo mundo e arrumando Eu problema fiz e aqui, tomando porrada da pastor, vida. eu fiz aqui nessa casa. Essa casa aqui, Foi. você veio aqui, você sabe que essa casa aqui é velha, você sabe que ela é bem antiga. E Aham. passou vários moradores aqui. Eu fiz até com você, eu mandei aí a oferta para a santificação da casa. Foi. Então, o crente só apanha porque quer, pastor, porque tem uma Bíblia para dar parâmetro. Só apanha porque quer, né? Porque quer. E tem a Bíblia que ensina, né? Mas o problema, Bem, pastor, é que as pessoas lê, mas não entende. Ou se isso aí, entende, não pratica. não entende. Faz isso aí. É, mas é isso, pastor. A A Adriana está falando aqui, ó. automação. Aqui, pastor, a Adriana falou aqui, ó. Estou fazendo campanha na libertação na comunidade Chaparral, bairro da Penha. Lugar de muitos, o quê? Bairro da Penha, lugar de muitas pessoas sedentas de Deus. Você está fazendo a campanha para você ou para as outras pessoas, Adriana? É para as pessoas, eu acho. Então, depois eu vou falar com a Adriana, se for essa Adriana, que eu tenho que conversar com ela. Se for essa. Porque deve ter umas 5 Adrianas no grupo. Ai, ai. Mas pastor, a gente não pode se perder se nós temos um parâmetro, um caminho a seguir. A Bíblia é um caminho, a gente não pode se perder tendo um caminho. Então, a pessoa tem que compreender isso. Outra coisa aqui, para finalizar, o que é isso, pastor? Barueira. Uma coisa que a gente tem que entender também, pastor, eu vou falar aqui para crente, gente, eu não estou interessado em nada que é seu, eu não quero nem saber, mas eu estou interessado na sua vida. Você que não gosta de dizimar, que não concorda com o dízimo, você sabe que quem não dizima não tem sociedade com Deus? Viu, pastor? Quem não Pastor, dizima não tem sociedade com Deus. eu tenho 26 anos de crente. É. Nunca deixei um mês sem dizimar. Pois é. Porque o dízimo é aliança, e aliança é sociedade. Quando eu estou dizimando, eu estou devolvendo a parte que é de Deus, ele é meu sócio. E você já viu o sócio igual Deus deixar a empresa falir, família falir, as coisas falir? Não. Você já viu isso acontecer? Pastor, o problema é que tem muito crente que é pão duro demais. É Pão prefere duro falir. demais. Pastor, eu estava conversando com o pastor Adeildo, ele me falou uma coisa, e aí eu até questionei ele, mas ele provou para mim. Ele falou assim, ó, na minha igreja 100% dela é dizimista. Eu falei, não é verdade, pastor, isso não existe. Ele falou, 100% eu provo. Eu falei, mas como, pastor? Ele falou, vou provar para você. Eu tenho uns 70% lá que dizima para Deus. Eu falei, os outros 30%, o diabo. Porque ou você dizima para Deus ou para o diabo. De qualquer maneira, você dizima. Porque se você não dizima, vai dizimar para comprar um remédio, o carro quebra, dá um problema ali. Exato. O doméstico quebra, a TV queima e começa um monte de problema. O celular quebra e vai. Exatamente. Então, vamos terminar, meu filho? Vamos terminar. Vamos orar aí para terminar? Faça aí a terminação.
aí, porque já tem, eu faço toda a live eu que estou fazendo, hoje você faz. Tá, eu faço. Deixa eu só responder ali, ó. Ministros de libertação podem estar ligados por Nonizimar, atraem o espírito de miséria. Ele é arrebentado na vida financeira. E nós conhecemos muitos assim. Hoje o pastor Antônio falou comigo, falou sobre um que está assim, está arrebentado. A vida financeira está massacrada por causa disso, justamente desse problema. Né, pastor? É. Então vamos. Vamos lá, vamos lá. Gente, feche seus olhos, Pai. Os seus filhos, eles estão diante de Ti nesta noite, Senhor, para ouvir a palavra, para receber do Seu Espírito. E nesse momento, Senhor, eu peço que haja uma ativação do Espírito deles. Eu ministro a unção sobre eles, Senhor. Dessa mesma unção que traz intimidade, dessa unção, Senhor, que traz para eles sinais, para testemunhos de Ti. E eu ministro rompimento, Senhor, em suas vidas financeiras, em seus ministérios. Eu peço aos anjos do Senhor que se movimente em favor deles, tocando em suas casas, suas vidas, trazendo cura e usando eles também para curar. Meu Deus, eu peço, Senhor, vai quebrando agora todo o laço, seus anjos vai movendo, quebrando os laços, quebrando as correntes, quebrando as amarrações, destruindo, Senhor, todos os anjos das trevas, apaziguando, Senhor, no mundo espiritual, as bênçãos que haviam sido liberadas, que estão retidas, que elas sejam entregues, que elas sejam proclamadas, declaradas na vida de cada um deles. Senhor, esta mesma unção que o Senhor permitiu na minha vida, que traz sabedoria, conhecimento e entendimento, que essa unção se apegue a eles, Senhor, e que eles tenham uma porção, não como o Senhor me deu, porque eu ainda sou pequenininho diante de Ti, mas que eles cresçam muito mais do que eu. Pai, nós ministramos sobre a vida deles também, do Ministério Toque Revela, todas as unções que acompanham esse ministério, que trabalha dando a eles autoridade, dando a eles poder, dando a eles força, tornando eles, Pai, soldados de Davi, para poder guerrear pelo Seu reino. Assim, Senhor, eu peço, toca, Espírito Santo, agora, aquele que sente dores, aquele que sim, Senhor. Aquele que sente dores na clavícula, nessa região assim do braço, vai movendo agora, quebrando, destruindo a dor. Esse incômodo, Senhor, quando levanta o braço, quebra, principalmente na parte da manhã, vai sendo destruído. Agora essa pessoa está sendo tocada, porque a mão do Senhor está sobre ela. Meu Deus, move, Senhor, no estômago. Vai curando, Senhor, essa azia, esse queimor, essa coisa ruim no estômago. Move, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, tocando na cabeça, o embaçamento nas vistas vai sendo quebrado, destruído agora neste momento, em nome do Senhor Jesus. Senhor, toda dor de cabeça eu repreendo agora. Eu ordeno, cabeça seja sarada em nome do Senhor Jesus. Sim, Senhor, no meio das costas, dores nas costas, curar agora, coluna, em nome do Senhor Jesus. Queimou nas pernas, aqui na região das canelas. Um queimor, fica em pé e sente um queimor, como se fosse um fogo queimando as pernas. Vai sendo destruído agora, tocando o Senhor, curando as artérias, tirando varizes, microvasos. As pessoas estão sendo curadas agora. Recebe o toque de Cristo. Recebe a bênção do Senhor sobre sua vida. Move, Espírito. Move sobre essas vidas. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Receba o toque do Senhor. Amém? Amém. Quem recebeu aí o toque de Cristo, ele já ministrou em você, para você ministrar o toque de Cristo, né? Isso. Já está com você. Essa unção do toque, o toque de Cristo, ela é aquela mesma que produz choque, né, pastor? Choque elétrico. Choque elétrico. E também é aquela mesma unção que o T.B. Josh ministrava antes de morrer. É a mesma, né? É a mesma. É a mesma. A mesma. Joshua, grande homem de Deus. Então, começa aí treinar nisso, né? Põe em ação e você vai oração aí, ó. Vai mudar muito a unção. O povo recebeu aí a oração. Alguns sentiram Amém. os arrepios aí. Quem sentiu arrepio, sentiu tontura, sentiu dormências, recebeu. Amém? Glória a Deus. Pastor, você tem algum convite aí? Tem amanhã, né? Nós temos um compromisso às 7h30, né? Às 19h30 estaremos aqui. Falando ainda dos 40 inimigos da prosperidade. É claro que não é só isso, né? A gente acaba falando de outras coisas. Então, vocês têm um convite, está marcado comigo amanhã no Google Meet. Você vai jogar o link no grupo? O link? Isso. Exato. Tá bom. Vamos estar nos o Elion se sentiu balançar o corpo dele. Glória a Deus. Gente, até na próxima segunda-feira, amanhã com o pastor Edgar, tá?
E peço ao meu Deus que Ele cuida de vocês, tá? Ele vai Amém. cuidar de vocês nessa semana. Até chegar a próxima segunda-feira, estaremos juntos novamente, né? Se Isso. alguém de nós não tivesse, se não for arrebatado, né? Se for arrebatado, como é que faz, né? Aí não tem jeito. É Um abraço a verdade. todos, fiquem na Tá bom, paz. Tchau. gente. Deus abençoe. Tchau.